Chu, tu falava no início do programa sobre a BIM paralela, também poderia ser chamado de os Trapalhões, né? Porque eles chegaram a espionar o Alexandre de Moraes, que não era o Xandão, não era o Careca. Sim, tia. Homônimo, né? Olha, vou te contar. É isso, mas espionaram certo daí, não homônimos, muita gente, né, Andressa? E entre os parlamentares chama a atenção que até mesmo o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que por um bom tempo foi aliado do governo, que ele estava na lista também de monitorados. Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, que foi chefe da Agência Brasileira de Inteligência, comandava, portanto, segundo a Polícia Federal, esta espionagem ilegal, foi beneficiado agora, poucas semanas, com a aprovação ampla no Congresso de uma anistia que foi atendida parcialmente depois quando interpretada pelo Supremo, que aceitou que ele não poderia ser processado por alguns crimes, mas outros anteriores ao mandato permaneceram, tanto é que Alexandre Ramagem ainda é réu no Supremo Tribunal Federal. Neste caso da BIM, foi indiciado pela Polícia Federal, uma fase bem anterior ainda. Mas no outro processo, aquele que envolve a tentativa de golpe de Estado, ele é já réu e já responde no Supremo Tribunal Federal. Eu escrevi isso essa semana, né, André? E acho que o mais grave nesta investigação, que é uma investigação, vamos concordar, mais fraca na comparação com outras que já evoluíram, que traz crimes menos complexos e graves, mas também mostra algo muito sério no Brasil, que é o sequestro de instituições públicas para interesses privados, né? Aliás, não é exclusividade do governo passado. Como as instituições públicas, isso aconteceu não só com a BIM, a Polícia Rodoviária Federal foi utilizada no governo passado para fazer política. Isso é muito sério, né? A independência das instituições precisa ser levada muito a sério. Não foi o que aconteceu. E agora a Polícia Federal finaliza este inquérito que vai ser analisado pela Procuradoria-Geral da República sobre a espionagem ilegal de agentes públicos durante um bom tempo no governo passado. Eu até escrevo na coluna de hoje sobre isso, que esse indiciamento do Carlos Bolsonaro nesse inquérito que mostra mesmo os espiões trapalhões, né, em algumas coisas, mas é gravíssimo usar a estrutura do Estado para espionar pessoas, seja quem for. E aí temos jornalistas, artistas, políticos, tem de tudo um pouco nessa lista de vítimas dessa espionagem. Mas isso deve impactar no projeto do ex-presidente Jair Bolsonaro de fazer do filho Carlos, conhecido como Carluxo, senador por Santa Catarina. E não é só esse problema, né? Esse indiciamento, pode ser que ele até nem seja julgado até lá, tem a denúncia, é uma fase, como disse o Chu, bem preliminar, mas isso tem impacto político imediato, sim. E a ideia do Bolsonaro de que seria fácil fazer do Carlos senador por Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista do país, já que ele elegeu o filho lá, vereador, o outro filho, né, o Renan, em Balneário Camboriú, não é tão simples assim, porque lá encontrou resistência de uma aliada dele, da Caroline Detoni, que é pré-candidata, está muito bem nas pesquisas, e do senador Esperidião Amin, que é candidato à reeleição também e que é um nome da direita. Então não é fácil, não será fácil esse projeto, mas a maior resistência veio, sabe de onde? Dos empresários. A Fiesc de Santa Catarina divulgou uma nota sem dar nomes, mas deixando claro que para o Senado tem que ser pessoas que tenham ligação com o estado de Santa Catarina e não alguém que vai lá só para tomar banho de mar ou participar de clube de tiro, né? É bom a gente até explicar o motivo, né, Rosane, de Carlos Bolsonaro ser um dos principais nomes nessa investigação. Porque como ele era daquele núcleo muito próximo, núcleo de comunicação, núcleo de confiança de quem lidava com a propaganda, o marketing do governo, ele identificava ali muitos inimigos do governo, sempre foi um dos filhos mais revoltados com alianças políticas. Então, sendo muito próximo de Alexandre Ramagem, que virou amigo da família Bolsonaro, ele teria, segundo a Polícia Federal, participado e indicado pessoas que precisariam ser monitoradas, né? Por isso ele aparece também como um dos principais indicados. Mas assim, Rosane, eu considero, tá? Eu não acho que é a investigação da Polícia Federal que vai criar dificuldade para Carlos Bolsonaro ser candidato, a não ser que ele fique inelegível, o que é pouco provável, né, nesse caso. O que pode criar dificuldade é justamente essa disputa local que você cita, né? Outros nomes consolidados do PL que sempre apoiaram a família Bolsonaro, mas que agora, ameaçados por uma candidatura, podem se opor e impedir, né, que ele se candidate.